Olá, eu sou Edenilton Salvador e esse é o AB na TV, um programa da Ordem dos Advogados do Brasil, 8ª Subseção Piracicaba. Quero agradecer profundamente o carinho dos colegas advogados, estudantes de direito e da população em geral que nos enviaram muitos e-mails elogiando o programa e com muitas sugestões de temas a serem abordadas em futuras entrevistas. O tema de hoje é alienação parental, prevista na Lei 12.318 de 2010, quando um dos pais, após a separação, tenta destruir a imagem do outro na cabeça dos filhos, não incentivando a convivência com o ex-parceiro ou dificultando as visitas. E para falar sobre alienação parental, convidamos o Dr. Ricardo Orsi Rosato e a doutora Vânia Maria Veronese. Dr. Ricardo Orsi Rosato é advogado, procurador do município da cidade de Leme, membro da Comissão dos Direitos da Criança e Adolescente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Piracicaba, e presidente suplente do CONSEA, que é o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional do município de Piracicaba. A doutora Vânia Maria Veronese é advogada, membro da Comissão dos Direitos da Criança e Adolescente da OAB, subseção Piracicaba, e membro do Conselho Municipal da Criança e Adolescente da cidade de São Pedro. Dr. Ricardo Orsi, sinta-se à vontade, é um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado, Edenilton, pela oportunidade. Doutora Vânia, sinta-se à vontade, é um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigada. E começo perguntando à doutora Vânia. Doutora Vânia, o que é alienação parental? Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite de estar aqui na OAB na TV para falar sobre o assunto de alienação parental. Agradecer ao senhor, agradecer ao presidente da nossa Ordem dos Advogados aqui de Piracicaba, a presença do Dr. Ricardo também aqui, e dizer meu boa noite aos telespectadores. Espero esclarecê-los quanto às dúvidas, porque o assunto ele demanda muitas peculiaridades. Então, pretendo ser sucinta e objetiva para que todos possam entender de uma maneira simples o que é alienação parental. A alienação parental ela foi definida como a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida por um dos genitores, pelos avós ou por quem tenha a criança e o adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie o outro genitor ou cause prejuízo na manutenção do genitor para com este, certo? Então essa questão aí, ela é uma questão assim muito preocupante e que já vem sendo estudada por um psiquiatra, o Dr. Richard Gardner. Ele desenvolveu uma tese, um psiquiatra americano, dizendo que as crianças que são vítimas de pais que promovem essa alienação parental, ou seja, que promovem campanha de um pai contra o outro, que colocam as crianças em fogo cruzados, elas desenvolvem distúrbios psicológicos, que se arrastam por toda a vida. Então, no Brasil houve o reconhecimento dessa tese científica e foi criada a lei, que cuida da alienação, com o intuito não só de reprimir a prática da alienação parental, como também com o intuito de eliminar, porque isso se trata de uma questão até cultural, dos pais, às vezes por questões patrimoniais, se confrontarem, por questões até de falta de afeto, de carinho, e eles acabam se esquecendo que no meio dessas discussões existe uma criança que só necessita de amor, que está formando aí sua consciência, que está formando a sua personalidade, e tudo isso aí acarreta um grande prejuízo à saúde mental desse futuro cidadão. Entendi. E o doutor Ricardo, quem pode praticar alienação parental? Olha, Edenilton, antes de saber quem pode praticar, a gente tem que identificar os três personagens desse tema. Primeiramente, a gente tem que ver o alienante, que pratica a alienação, o alienado, que é aquele cujo alienante quer tirar
excluir da visitação do filho, e a vítima, que é o filho. Quem pode cometer? Pai ou mãe. Normalmente quem comete é a mãe, em 80% dos casos. Mas também pode ser o pai. Avós, irmãos, ou até terceiros que não têm vínculo de parentesco. Vamos citar um caso assim: a criança é deixada com o irmão, tendo em vista que a genitora vai fazer uma viagem para o exterior, né? Ela faz essa viagem, ela trabalha, fica 6 meses fora. Quando ela volta, esse irmão se apega à criança e quer agora a guarda definitiva. E começa a realizar uma campanha de difamação. Então, daí tendo em vista que ele quer tornar definitiva essa guarda para ele. Doutora Vânia, e como se identifica a ocorrência da alienação parental? Olha, a ocorrência da alienação parental, ela é fácil de ser identificada. Porque o que ocorre? O genitor, ele quer difamar o outro, ele promove uma campanha contra o outro para que ele cause um distanciamento da criança com o outro genitor. Então ele começa a desmerecer o outro genitor de todas as formas possíveis, atacando a condição social, a condição profissional, coisas assim cotidianas do dia a dia. Por exemplo, hoje é dia de visita. Então, já que hoje é dia de visita, eu vou fazer uma programação diferente com meu filho, eu vou fazer tudo que ele gosta, eu vou convidar ele para um passeio diferente em outro local. Então, quando o outro genitor chegar até a minha casa, o meu filho não vai querer ir porque o meu programa, o meu passeio é mais interessante. Outra questão que acontece assim com muita frequência também é a questão assim até... Uma questão preocupante por exemplo, assim, olha, você ganhou um brinquedo do seu pai, mas eu vou comprar mais para você, entendeu? Então vai lá e sobrecarrega a criança com mais brinquedos, faz essa referência dos brinquedos para a criança. Fica competindo. Outra questão também que a gente vê assim com incidência nos casos de pais separados é a questão assim, por exemplo assim, olha, o seu pai ou sua mãe, ele não tem uma profissão legal, ele não tem uma condição financeira legal. Desmerece a profissão. Exatamente, há um desmerecimento aí profissional nessa questão. Outra questão, a criança ganha um brinquedo do pai, só que ela não pode levar esse brinquedo para a casa da mãe, esse brinquedo tem que ficar na casa do pai. Então a criança ela sofre com isso, entendeu? Outra coisa, a criança está passeando com um dos genitores. Então esse genitor fala assim, olha, você não olha para ele, você não cumprimenta ele. Então a criança fala, mas espera aí, eu não posso. Então a criança acaba sendo reprimida. Outra questão, o pai que geralmente, ou a mãe que detém a guarda da criança, o que ele faz? Ele não comunica ao outro, sabe? Sobre as condições, se está indo bem na escola, se a criança está doente, se a criança tem alguma alergia. Ela começa a omitir informações a respeito da criança. E isso também causa alienação, porque o outro, ele não tem o conhecimento do que acontece com o próprio filho dele. Então são essas questões aí de fácil detectação. Outra questão assim muito polêmica é aquela falsa imputação de atitudes desonrosas, de falar assim, olha, o seu pai ou sua mãe é violento, olha, o seu pai ou sua mãe praticam abuso sexual, olha, o seu pai ou sua mãe usam álcool, usam droga. Então isso causa uma polêmica na criança, né? Então são questões assim que geralmente o alienante ele usa só termos pesados e pejorativos para que ele consiga o seu objetivo, o que é afastar a criança do convívio com o pai ou com a mãe, no caso. Doutor Ricardo, o que leva um pai ou a mãe a praticar alienação parental além dessas? Olha, são vários fatores, mais diversos. No entanto, temos alguns muito comuns, principalmente 4. Quando da separação, por exemplo, há adultério. O cônjuge traído vai tentar usar a criança para se vingar da traição. Outro fator também é o financeiro. O cônjuge vai tentar barganhar alguma vantagem, né,
chantageando o outro, falando, olha, você vai me visitar, mas sabe o que? Eu estou precisando do dinheiro, aquela pensão que você está me dando já acabou. Então, e se o outro cônjuge não aceita essa chantagem, o alienante começa uma campanha de difamação. E daí acontece, começou a campanha, o outro cônjuge se sente lesado, fala, bom, então é melhor eu atender a reivindicação financeira para evitar maiores problemas. Outro fator é o cônjuge não aceita dividir a convivência. Então, ela quer ter a posse exclusiva do filho dela. Então, ela falou, não, mas começa, como a doutora Vânia falou, criar empecilhos à visita. Ela quer ter a posse exclusiva e a dedicação total. Doutora Vânia, a síndrome da alienação parental tem vários graus. Gostaria que a senhora falasse sobre os graus, mas antes vamos a um pequeno intervalo e voltamos já já. Cupim do Tchê, churrascaria com self-service e rodízio, grande cardápio, amplo espaço e estacionamento próprio. Ótima localização na Avenida Independência, 1086, Bairro Alto. Fone 19 3411 1100. FR Consultores. Nossa missão é agregar valor aos nossos clientes parceiros, prestando serviços especializados e auxiliando-os a reduzir custos e riscos da criação, assim como maximizar a produtividade, preparação de empresas para os documentos eletrônicos, auditoria de documentos eletrônicos, implementação dos sistemas de qualidade, cursos e treinamentos, além da consultoria e assessoria para sua empresa. Fernandes e Rodrigues Consultores Associados, Avenida Independência 350, salas 63 e 64, no centro. Gente, Luiz Belafre há 40 anos no mercado, com tradição, qualidade, que você já conhece, né? Gente, Luiz Belafre trabalha com algodão 100% fio egípcio, manga curta, manga comprida, o algodão com qualidade também, assim como a empresa Luiz Belafre. Agora também com camisaria feminina pra você, manga longa, algodão 100% fio egípcio, uma manga 3/4 aqui pra você, florida. Temos também, gente, camisa linda, xadrez em algodão fio egípcio. Tem várias opções. Aqui a gente colocou algumas delas. Luiz Belafre, há 40 anos, vestindo você. Marcato Cursos Jurídicos. Neste ano de 2011, completamos 16 anos de atividades em nossa unidade sede em São Paulo, com o orgulho de havermos contribuído decisivamente na aprovação de milhares de candidatos em todo o território nacional nas diversas carreiras jurídicas. Contamos com um corpo docente altamente qualificado. Avenida Independência, 3305, São Judas, Piracicaba. Fone 3435-9376. Estamos de volta com o OAB na TV e o tema de hoje é alienação parental. Para falar sobre o tema alienação parental, convidamos o Dr. Ricardo Orsi Rosato, que é advogado, procurador do município da cidade de Leme, membro da Comissão dos Direitos da Criança e Adolescente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Piracicaba, e presidente suplente do CONSEA, Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional do município de Piracicaba.
E a doutora Vânia Maria Veronese, que é advogada, membro da Comissão dos Direitos da Criança e Adolescente da OAB, subseção Piracicaba, e membro do Conselho Municipal da Criança e Adolescente da cidade de São Pedro. E a pergunta feita à doutora Vânia, antes do intervalo a ser respondida, foi a seguinte: quais os graus da síndrome da alienação parental? Nós temos o grau leve, onde a campanha começa a ser promovida por um dos genitores em face o outro genitor. E nesse grau leve, a criança já começa a ouvir isso e no dia da visita ela vai, só que ela já apresenta uma sutil insegurança em relação ao outro genitor. Aí depois nós temos o grau médio, que já há uma intensificação dessa campanha contra o outro genitor, onde o pai ou a mãe já começa o tempo todo: olha, cuidado, ele é agressivo, olha, cuidado, ele não vai cuidar direito de você, olha, eu posso fazer um passeio mais interessante com você. E nesse ponto, onde a campanha é mais agressiva, a criança já se apresenta mais hostil na presença do outro genitor, no momento da visita, e se ela troca algum carinho com o outro genitor, já é um carinho falso, porque ela já está com o pé atrás. E daí nós temos o grau, que é o grau mais grave, que é o grau grave, né? Nesse grau, a criança já não quer saber mais do outro genitor, não quer mais ir, ela já está totalmente abalada psicologicamente, ela entende que o outro pode causar algum dano a ela, e ela se sente insegura, e aí ela não vai mais mesmo. É a situação onde ela já está totalmente perturbada, entendeu? Psicologicamente. Doutor Ricardo, como se dá a implantação da falsa memória? Olha, a falsa memória é incutir na cabeça do menor fatos falsos sobre o cônjuge alienado. Então, olha, seu pai ou sua mãe, ele é, como ela falou, agressivo, ele já teve um problema criminal, ele já abusou sexualmente de você. É como repetindo várias vezes essa mentira, a criança, como não tem capacidade de autocrítica, de discernimento, ela toma aquilo ali como verdade absoluta. Então, daí, ela só vai perceber dessas falsas memórias quando chegar na fase adulta. E daí também vai gerar um problema de depressão, porque ela fala: nossa, mas era mentira. E daí, quando ela tiver discernimento, ela vai entrar num grau depressivo e vai precisar de tratamento. Ela sente-se enganada. Exatamente. E dentre os tipos de falsa memória praticados, aí, qual é o considerado mais grave? É a questão do abuso sexual. Nós tivemos casos desse em Piracicaba já. Aliás, isso é grave, porque é um problema que merece uma atitude séria. E tem gente que usa isso aí para afastar o outro cônjuge da visita ao menor. Então, ele faz essa alegação e às vezes consegue instaurar um processo criminal contra o outro cônjuge. Daí, então, a lei de alienação prevê essa tramitação preferencial no processo para justamente esclarecer, antes até mesmo de que haja uma condenação no crime, para se constatar que essa alegação é verdadeira ou não, se ela procede ou não. Porque o que acontece? Ao alegar, o juiz, de posse daquela alegação, pode tomar um afastamento preventivo do menor. Então a lei já prevê que o processo tem tramitação preferencial e daí vai atuar como instrumento de coibição dessa falsa alegação. Doutora Vânia, quais as consequências da prática da alienação parental? Essa questão é muito preocupante, tanto que foi tese até do psiquiatra americano Dr. Richard Gardner, como eu já comentei. E por que o psiquiatra passou a estudar isso? Porque as crianças vítimas desses casais ou dessas famílias,
elas começaram a apresentar alguns distúrbios, ou seja, a criança começa a ter um péssimo rendimento escolar, a criança começa a perder a vontade de estar se reunindo com os colegas, brincando, ela se isola, a criança começa a ter síndrome do pânico, depressão, às vezes até desmotivação para um passeio, até para receber um presente, né? Porque o que acontece? Na maioria das vezes, o alienante, que é esse pai ou essa mãe, que fica aí o tempo todo no psicológico dessa criança, ele consegue fazer com que essa criança se torne cúmplice dele. Então, às vezes, a criança, ela não toma conhecimento, vamos supor, na infância, que ela está sendo cúmplice dessa campanha, que ela tomou um partido. Então, quando chega a adolescência, o que acontece? Essa criança, ela começa a se culpar. Nossa, eu acreditei em tudo aquilo que meu pai e minha mãe falou, e eu ainda ajudei a prejudicá-lo, e eu causei essa distância e tudo tal. Então, a criança, ela passa a ver que ela está numa condição, assim, insuportável. E isso pode levar ela à propensão às drogas, ao uso de álcool, ao suicídio, entendeu? Então, os danos psicológicos são muitos, né? Às vezes nós nos deparamos aí com cidadãos que têm alguns problemas, a gente não entende, mas a gente não sabe aí como foi a base familiar dele, o histórico dele. Então, a preocupação a preocupação já do legislador, né, em recepcionar essa tese da alienação parental e implantar e elaborar essa lei, aprovar essa lei no Brasil, é para que amanhã nós tenhamos cidadãos bem resolvidos, bem esclarecidos, entendeu? E que tenham uma formação psicossocial melhor. E detectado uma situação aí de alienação parental, quem que pode denunciar? É só a família ou qualquer um pode denunciar? Particularmente, eu entendo até, talvez muitos juristas, até alguns colegas de trabalho não entendam como eu, mas particularmente eu, assim, entendo que todos podem denunciar. Por quê? A partir do momento que a nossa Constituição Federal, ela diz, que nós temos o dever de garantir aí, né, a integridade física, a integridade moral das crianças, então qualquer um tem legitimidade aí para estar denunciando, para estar falando, olha, está acontecendo isso ou aquilo lá, entendeu? Denunciar aonde? Olha, nós temos aqui o Disque 100, né, que é um número que as pessoas podem ligar em ocorrências relacionadas a crianças e adolescentes, que ele funciona. Nós também temos o Conselho Tutelar, né, que recepciona as reclamações e as denúncias, e o Ministério Público, evidentemente. Doutor Ricardo, alguma forma de prevenção da alienação parental? Nós temos uma lei nova, de 2010, mas ela é moderna, ela é eficiente, nós temos que fazer é usá-la, né? A gente brinca no Brasil, tem que fazer a lei pegar, mas para a gente fazer a lei pegar, a gente tem que usar. E a gente tem que divulgar. Então, para quê? Para conscientizar o pai, a mãe, o avô, o irmão, que também às vezes são coautores dessa alienação, né? Para tomar uma providência. E também como fator, divulgando a lei e mostrando que se o autor desencadear essa campanha de alienação, ela vai ter uma punição. E a lei prevê essa punição. E eu queria aproveitar e perguntar para a doutora Vânia, como é feito a repressão judicial à alienação parental? Existe todo um procedimento aí, instauração do processo. Aí, quando estiver realmente detectado que no caso ocorreu alienação parental, o juiz, ele tem várias opções aí. Geralmente, se for uma coisa de natureza leve, ele vai recomendar uma terapia aí familiar para todos. Se for já num grau assim médio, ele já vai tentar, tipo assim, abortar essa situação, né? E já vai, tipo assim, dar a guarda ao alienado, a pessoa que foi injuriada, que foi ofendida, né? E em contrapartida, ele também pode, em certos casos, apurar a responsabilidade civil, criminal, né? Entendeu? E ser até mais severo em relação a isso. A pessoa pode chegar até a perder a guarda da criança, como estava comentando
em um bate-papo informal com o Dr. Ricardo ontem, houve um caso no tribunal, foi de Minas, que o senhor falou? Foi o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul, no qual a mãe ela perdeu essa guarda por essa atitude, né? Então, a lei ela é severa, ela está em vigor, ela é séria e deve ser sim divulgada e utilizada. Aproveitando o gancho, perdeu a guarda para a avó. Exatamente. Foi nem para o pai. Bem, estamos terminando nosso tempo. Uma última pergunta ao Dr. Ricardo. E diante da alienação parental, como deve agir o advogado? Olha, primeiramente o advogado tem que estudar essa lei, identificar os dispositivos para tomar uma atitude, né? E pensar que às vezes o advogado fica numa posição, porque normalmente ele é contratado pela guardiã do menor, mas ele tem que pensar que ele não está trabalhando para a guardiã, ele está trabalhando para o menor, através de sua guardiã. Então ele está atento, verificar se a agressividade da guardiã é muito grande em relação ao outro cônjuge, né? E se segurar um pouco, porque como a lei, embora a lei fale, visa proteger o cônjuge alienado, o principal objetivo da lei é proteger o menor. Então o advogado ele tem que defender os interesses do menor no processo e usar a lei para isso. Bem, chegamos ao final do nosso programa. Quero agradecer ao Dr. Ricardo Orsi Rosato e à doutora Vânia Maria Veronês pela brilhante exposição sobre o tema e dizer que você também pode participar do nosso programa enviando críticas e sugestões para oabnatv_edeniltonsalvador.adv.br. Até o nosso próximo programa, se assim o nosso bom Deus permitir. Cupim do Tchê, churrascaria com self-service e rodízio, grande cardápio, amplo espaço e estacionamento próprio. Ótima localização na Avenida Independência 1086, Bairro Alto. Fone 19 3411 1100. FR Consultores. Nossa missão é agregar valor aos nossos clientes parceiros, prestando serviços especializados e auxiliando-os a reduzir custos e riscos da criação, assim como maximizar a produtividade, preparação de empresas para os documentos eletrônicos, auditoria de documentos eletrônicos, implementação dos sistemas de qualidade, cursos e treinamentos, além da consultoria e assessoria para sua empresa. Fernandes e Rodrigues Consultores Associados, Avenida Independência 350, salas 63 e 64, no centro. Gente, Luiz Belafre há 40 anos no mercado, com tradição, qualidade, que você já conhece, né? Gente, Luiz Belafre trabalha com algodão 100% fio egípcio, manga curta, manga comprida, o algodão com qualidade também, assim como a empresa Luiz Belafre. Agora também com camisaria feminina pra você, manga longa, algodão 100% fio egípcio, uma manga 3/4 aqui pra você, florida. Temos também, gente, camisa linda, xadrez em algodão fio egípcio. Tem várias opções. Aqui a gente colocou algumas delas. Luiz Belafre, há 40 anos, vestindo você. Marcato Cursos Jurídicos. Neste ano de 2011, completamos 16 anos de atividades em nossa unidade sede em São Paulo, com o orgulho de havermos contribuído decisivamente na aprovação de milhares de candidatos em todo o território nacional nas diversas carreiras jurídicas. Contamos com um corpo docente altamente qualificado. Avenida Independência, 3305, São Judas, Piracicaba. Fone 3435-9376.